Bom, aqui tem outros desenhos, né? Então você tem aqui o principal, você tem os contribuintes aqui, e enfim, essa é a concepção básica, né? Bom, falando ainda sobre a bacia, né? Ela pode então ser considerada como um ente sistêmico, né? Na realidade, a bacia hidrográfica ela é extremamente importante, porque pode-se dizer que a vida se forma do jeito que nós conhecemos, né? E se formou principalmente no passado em função da bacia hidrográfica, né? As comunidades se situaram próximo de cursos natural de rio. Na viagem que eu fiz lá para Medoça, foi muito interessante eu ver um sistema, uma região onde não tem rio, não tem rio, assim, não tem um rio do jeito que nós conhecemos. O que eles têm é apenas o descongelamento da, né, da cadeia montanhosa dos Andes. Aí descongela e essa água ela é bombeada, gente, com bomba para a cidade, para poder alimentar principalmente a vegetação e também as pessoas, né? Então assim, é muito interessante a dependência que eles têm e como que eles resolveram uma região desértica, como que resolveu essa questão aí, né, da sobrevivência. Então, ele é um sistêmico, é um antissistêmico, e ela pode, e está aqui, ó, proveniente normalmente de água de chuva e saída de água através de exutório, né? Eu digo proveniente normalmente de água de chuva porque tem casos que, não que a água de chuva não contribui com certeza, mas tem casos que não é só a água de chuva, né? Tem o derretimento de geleira também, né? E, e ela pode também ser delineada, pode também ser trabalhado os conceitos de bacia e subbacia, né? Isso em função das preferências, digamos assim. O nome talvez não seja de preferência, mas talvez das necessidades, talvez seja isso melhor. A questão da escala ser utilizada, ou seja, o tamanho da bacia, ela depende muito dos objetivos, né, ou do problema que se quer solucionar. Porque, por exemplo, ele cita aqui a bacia do Rio Amazonas. Poxa, o Rio Amazonas, ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, né, e o esgotório dele é no Oceano Atlântico, né, sei lá, mede aí quantos quilômetros dá, muito, né, milhares de quilômetros. Se você tratar isso como uma única bacia, talvez seja complicado a gestão disso. Então pode ser trabalhado em subbacias, né? Ou seja, você pode criar, por exemplo, alto do Tietê, médio Tietê, baixo Tietê. Você pode criar subbacias, né, dentro dessa bacia principal. É possível. Aqui, eu disse que o tamanho ideal de bacia hidrográfica é aquele que incorpora toda a problemática de interesse, né? Então, assim, não existe exatamente uma área, numericamente falando, mas uma necessidade gerenciável, né? Então, por exemplo, fica difícil no caso do Amazonas a gente criar uma mesma bacia juntando 2 países, né? Ou 3 países, não sei. Fica muito difícil, né? É muito difícil. Então, evidentemente, você tem que cortar em regiões assim. Depois, lógico, pegar regiões que não são habitadas fica mais fácil. Mas fica difícil a cobertura física do local, né? Imagina, você ter que percorrer uma extensão de um rio gigantesco como esses, né? Bom, os autores aqui falam que a bacia hidrográfica é onde é o que se desenvolve as atividades, o território, né, definido de bacia hidrográfica é o que se desenvolve as atividades humanas. De fato é verdade. Na realidade, muito embora a bacia hidrográfica ela permeia todo o território onde aquele conjunto de rios estão,
Mas na realidade o trabalho forte mesmo, assim, o que é foco de discussão é onde está a atividade humana. Onde não está o ser humano, é natural, né? Na realidade somos nós que fazemos essa baita transformação no meio ambiente. O homem, sem dúvida nenhuma, é o animal que mais tem capacidade de fazer transformação no meio ambiente, né? E então aí, ó, olha só, na divisão hidrográfica no território brasileiro, o Brasil, como é muito grande, primeiramente ele fez uma macro divisão hidrográfica, né? Que é conhecido como regiões hidrográficas brasileiras. Aí tem um mapa aqui, ó. Tem aqui a região hidrográfica amazônica, região hidrográfica do Paraguai, região hidrográfica do Tocantins, Araguaia, região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudoeste, região hidrográfica do Paraná, região hidrográfica do Uruguai e região hidrográfica do Atlântico Sul. Essa é a divisão, assim, macro divisão, né, que foram feitas. Mas aí existem outras, aliás, antes disso. E a justificação para se fazer essas macros regiões basicamente tem a ver com as diferenças regionais do país, questões de ecossistema, questões de caráter econômico, social e cultural, né? Por isso que foi feito isso, essas macro regiões aí, né? Mas aí você tem as divisões em cada uma dessas bacias, e mesmo pegando várias dessas macro bacias aí, existem as divisões em outras subbacias, né? Então, na realidade, no estado de São Paulo tem 22 unidades de gestão hidrográficas, né? Paraná tem 15, Minas tem 36, né? E assim vai. E lógico, essas divisões elas foram feitas, evidentemente, para facilidade, né, da gestão dos recursos hídricos em relação à configuração física e características locais. Essa é a ideia, né? Então, aqui tem um apanhado das macros regiões, né? Se quiser dar uma olhadinha, né? Bom, outra coisa interessante é a Constituição de 88, que ela institui um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito de uso, né? Para você ver, até 88 a gente não tinha muita coisa nesse sentido, né? 88 definiu essa questão dos recursos, do uso, do gerenciamento e critérios de outorga, né? E junto com isso, tem muita coisa aqui, né? Mas junto com isso teve a Lei 9.433, né? Que ela define os parâmetros da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Ela estabelece a água como um bem de domínio público dotado de valor econômico, né? Com usos prioritários e cuja gestão deve tomar como unidade territorial a bacia hidrográfica. Olha só que interessante. Então, uma lei já define que a gestão tem que ser por bacia hidrográfica, não mais por curso da água, né? Ela prevê, entre outras coisas, a implantação de planos de recurso hídrico, enquadramento dos corpos de água em classe segundo o uso preponderante, a outorga do direito de uso, a cobrança pelo uso da água e o sistema de informações sobre recursos hídricos e também a compensação aos municípios, né? Então isso já é previsto. Eu não vi de quando que é essa lei, compensa dar uma pesquisadinha quando que é. Ah, tá aqui, ó. De 97 a lei também, bem antiguinha. Em 2001 foi criada a Agência Nacional de Águas, a ANA, né, que é uma entidade, ela é operacional, ela tem algumas responsabilidades, entre elas a responsabilidade de implantação de políticas hídricas, e ela tem um poder ortogante, ela pode ou não deixar a captação de água, é ela que define isso daí.
É uma agência que tem um certo poder nesse sentido. E também de fiscalização, né, e cobrança pelo uso da água. Tá? Aí, ainda a lei, ela fala sobre os comitês de bacia hidrográfica, né, em nível local, que é o que a gente vem visualizando e vira e mexe comentado, o comitê de bacia hidrográfica de tal de tal bacia de tal rio, né? Então a gente vem escutando bastante isso nos últimos tempos, né? E ela define atribuições, né? Também ela define atribuições para essa comissão, esse comitê de bacia hidrográfica, né? A lei também ela é, define os instrumentos que a Política Nacional de Recursos deve adotar, né? Como planos de recursos hídricos, enquadramento de corpos de águas e classes, outorgas, direito, cobrança pelo uso, compensação aos municípios e o sistema de informação sobre recursos hídricos, né? E é isso aí. Então, sobre a questão de bacia hidrográfica, eu acho que o meu objetivo aí de dar um overview, ele foi sanado, né? Eu volto na sequência com a parte B dessa aula, onde eu quero falar um pouquinho sobre a gestão de resíduos sólidos por bacia hidrográfica. Até mais.